A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma noite de estudo bíblico e vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que se faça presente em nosso meio. Te pedimos, Deus, para que nosso coração esteja cativo à obediência da Tua palavra, Deus. Pedimos para que o Senhor esteja cuidando dos nossos, que o Senhor esteja protegendo, Deus, a nós e aos nossos. Continue, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalecendo e fazendo a provisão para a glória do Teu nome. Capacita o Teu servo pastor que ministrará aqui esse estudo e toma conta de nossas vidas, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A oportunidade agora está com o louvor. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez adorando ao Senhor. Convido você e sua família para adorar junto conosco. Que nós possamos achar em nós verdadeiros adoradores, para que o Senhor trabalhe cada vez mais em nossas vidas, a fim de completar a obra que um dia Ele preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Vem me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Vem me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor.
teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao único que deve ser nomeado e coroado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos continuar adorando ao Senhor, que nós possamos dar o nosso melhor para Deus, porque tudo o que nós fazemos, tudo o que iremos fazer é para a honra e glória do nome dEle. Convido você para cantar novamente conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é sempre uma honra e uma alegria estarmos mais uma vez adorando e cultuando ao nome do Senhor e estudando a sua palavra. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão a Sami, Douglas e Caliane, que nos auxiliaram aí no louvor. E nós agradecemos aos irmãos por estarem aqui conosco e por nos ajudar então
auxiliando-nos no período de louvor. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um deles. Queridos, vamos dar sequência à nossa série de estudos que temos tido na carta de Efésios. Estamos no último capítulo dessa carta. Carta essa que foi riquíssima para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Caminhamos por ela capítulo por capítulo, versículo por versículo. E então chegamos ao capítulo 6, e nós estudaremos hoje do verso 5 ao verso 9. Efésios 6, do 5 ao 9. E o texto sagrado diz assim: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeça-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre pessoas. Esse texto que nós lemos de Efésios, o apóstolo Paulo, então, ele vai trabalhar acerca de patrão e de escravo, acerca de servo e de senhor. Porém, para que fique mais fácil o nosso entendimento, nós precisamos lembrar que esse texto ele não está isolado dos textos anteriores, ele vem numa sequência de ensinamentos. E desde o capítulo 5, ele vai nos dizer que nós temos que nos deixar encher pelo Espírito Santo, em que ele vai nos dizer nos versos 21 que nós devemos fazer tudo suportando uns aos outros, em temor ao Senhor, em temor a Deus. É o que vai nos direcionar para todas estas coisas. E então ele vai falar acerca do marido, acerca da mulher, acerca dos filhos, dos relacionamentos entre pais e filhos. E aqui então ele vai trabalhar acerca do relacionamento entre servo e senhor, entre patrão e escravo. Mas tudo isso tem a ver com esse contexto de se subordinar uns aos outros. Tudo isso tem a ver com deixar-se encher com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, ele traz aos nossos corações esse ensinamento de como nós devemos proceder com os nossos patrões, com os nossos senhores aqui na terra, e como os senhores também devem proceder com os seus colaboradores, com os seus trabalhadores ou com os seus escravos, seguindo este contexto que o apóstolo Paulo, então, escreveu. Em algumas traduções, essa palavra escravo vai aparecer como servo. Porém, os servos aqui desta passagem se referencia a escravo mesmo. O apóstolo Paulo estava falando, de fato, de escravidão, de ser escravo, no sentido original da palavra mesmo de escravidão. Tá? Escravo no sentido de ser escravo e não de ser servo, que seria o sentido moderno desta palavra. Na época de Paulo, na época dessa escrita de Paulo, haviam escravos. Tá? Então haviam escravos cristãos. Calcula-se que no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos nos dias de Paulo, no período em que o apóstolo Paulo escreve. Então, quando ele escreve direcionado aos escravos mesmos, tá? Porém, para os nossos dias, para o nosso contexto, aplicando às nossas vidas, à nossa realidade, nós entendemos que esta escravatura, este escravo aqui, está sendo referenciado como um trabalhador,
como um funcionário, podemos assim dizer. E então, quando ele fala de senhor, ele está falando do chefe, do patrão, entende? E então esta é a aplicação que nós temos para o nosso contexto. E aí ele vai dizer, vós servos, ou na versão que nós lemos, escravos, obedeça a seus senhores terrenos. Literalmente aqui, servos é escravos. Entretanto, os princípios elas se aplicam a qualquer tipo de empregado e empregadores. Tá? É nesse contexto que nós vamos nos identificar com este texto. E aí ele vai dizer que este servo ele deve obediência aos seus senhores. Escravos, obedeçam aos seus senhores. Essa obediência do servo ao seu senhor é uma questão natural, é uma questão óbvia, porque ele depende do Senhor, propriamente dito, para a sua subsistência. Sabemos que quem nos sustenta é Deus, sabemos que quem nos dá a provisão é Deus, mas nós precisamos ter claro em nosso entendimento que nós dependemos dos nossos trabalhos para que possamos ter os nossos recursos. Consequentemente, nós dependemos dos nossos senhores, dos nossos patrões, para que possamos ter a nossa renda financeira. E então, assim, podermos custear o nosso padrão de vida, podermos pagar as nossas contas. Entretanto, a validade do texto aqui de hoje é aceita mediante a um caráter espiritual do ensino que Paulo nos traz. Hoje nós não temos mais escravos e senhores, conforme o contexto que Paulo estava falando, entende? Igual aqueles filmes que você assiste de escravo mesmo, de que era como se fosse um objeto, uma posse, em que o senhor tinha liberdade de fazer o que ele quisesse com aquele escravo. Ele poderia mandar matar, ele poderia prender, chicotear, arrancar alguns membros de seu corpo. O senhor ele tinha total liberdade para fazer o que ele bem quisesse com os seus escravos. E os seus escravos eram totalmente serviçal aos seus senhores, serviam aos seus senhores de todas as maneiras e de todas as formas. E então, desse termo, hoje nós não temos mais, graças a Deus, já não se existe mais escravos nos dias de hoje, né? Esse período de escravatura foi abolido, mas nós temos um padrão de patrão e empregados. É nisso que nós vamos entender. Então, o que Paulo tornou universal aqui em seu ensino é o fato de que aquele que se submete ao seu patrão hoje, nos dias de hoje, ele precisa reconhecer que isso é para o seu próprio bem e é para a glória de Deus. Nós vamos lembrar que o apóstolo Paulo falou lá aos Romanos de que todos nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, porque elas foram constituídas pelo Senhor. Aqui permanece com o mesmo princípio, com o mesmo entendimento, de que os funcionários, do que os empregados precisam se subordinar aos seus patrões, aos seus senhores. Senhores aqui não no sentido do Senhor de Jesus, entende? De Salvador, de Rei, mas Senhor no sentido de Senhor de escravos, de Senhor de chefe, né, dos seus funcionários. Por isso, aquele que trabalha com honestidade, ele procura cumprir os seus compromissos com o padrão que deve fazer o seu trabalho, ou seja, com perfeição, como se ele estivesse fazendo para o Senhor. Nós vamos conseguir compreender, queridos, que o apóstolo Paulo aqui nos ensina que nós não temos essa dualidade de vida. Nós não podemos viver uma vida dentro da igreja, dentro das quatro paredes, e viver uma outra vida lá fora. Eu não posso ser crente na igreja e não ser crente no meu trabalho, porque o meu trabalho é para a glória de Deus. Então, por mais que eu trabalhe em uma empresa que eu até não goste de fazer o que eu faço, mas eu preciso fazer bem feito, porque eu preciso fazer para a glória de Deus. Então, isso aqui vai nos levar a entender não num segmento puritano,
mas no segmento bíblico, de que nós precisamos ter, sim, um padrão estabelecido bíblico para o nosso trabalho. O nosso trabalho é bênção do Senhor, é fonte de renda para nós e é uma maneira que nós temos de glorificar a Deus. Então, nós precisamos proceder de algumas formas no nosso trabalho. E aí é acerca disso que Paulo está falando. E aí ele vai dizer que nós precisamos trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para o nosso Senhor, né? Como se nós estivéssemos trabalhando para Deus, com sinceridade de coração, como a Cristo. E aí eu lhe pergunto, você tem executado o seu trabalho como você trabalha para o Senhor? Você consegue entender que com o seu trabalho, seja lá ele qual for, seja lá qual seja o seu trabalho, independente do que você faça, se você é costureira, se você é pedreiro, se você é auxiliar, se você é recepcionista, se você é dentista, se você é músico, se você... não importa. Seja lá qual seja o seu trabalho. Você consegue entender que você precisa exercer esse trabalho para a glória de Deus, trabalhar com honestidade, com dignidade, com caráter, com comprometimento, com responsabilidade, com profissionalismo, sendo o melhor, fazendo o melhor, porque desta maneira e desta forma você glorifica ao Senhor, que você precisa fazer isso da mesma forma que você faz para o Senhor. E aí eu lhe pergunto, se você executa bem o seu trabalho e não serve bem ao Senhor, você está fazendo de maneira correta? Sabemos que você precisa cumprir uma carga horária, sabemos que você tem um horário para cumprir, tem horário para chegar, tem horário para sair. E você tem esse compromisso, essa responsabilidade de fazer isso de forma coerente, de forma correta? Ou se você se preocupa apenas em servir ao Senhor e trabalha de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não consegue entender que desta maneira você não está agradando a Deus? Trabalhando de forma relaxada, de qualquer maneira. Precisamos ter isso muito bem assimilado em nosso entendimento, queridos. O nosso trabalho é para a glória de Deus. O que eu faço, como eu faço, eu tenho que fazer de uma maneira que glorifique ao Senhor, independente do seu trabalho. Você é um motorista, dirija com prudência, respeite as sinalizações, respeite as leis de trânsito e faça isso com responsabilidade. E aí então ele vai dizer, ele vai nos ensinar que nós precisamos fazer isso em obediência. Escravos, obedeçam aos seus senhores. E aí ele vai nos mostrar como deve ser essa obediência, em respeito e temor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. O respeito aqui não é só ao seu senhor, não só ao seu patrão, mas o respeito aqui é a ordem de Deus, é respeitar a Deus, ao mandamento de Deus. Você deve respeitar o seu patrão, porque Deus disse que você precisa respeitar o seu patrão. Esse respeito é um respeito mútuo, não é apenas a um direcionado, mas é também a Deus. Obedecer com temor e com respeito não quer dizer terror, entende? Temer não é ter medo, mas antes disso é o espírito de solicitude, sabe? De ser prestativo, de quem possui o verdadeiro sentido de responsabilidade, de entender qual é o seu papel, qual é a sua função dentro da empresa onde você trabalha. É o cuidado de não deixar nenhum dever sem ser cumprido. Entende? Nós, como profissionais, nós precisamos exercer o nosso trabalho sem que nós deixemos nenhum dos nossos serviços sem ser cumprido. Então, essa obediência ela tem que ser em respeito e em temor. Temor a Deus, temor à ordem de Deus, temor à voz de Deus e temor em obediência a Deus. Por obedecer a Deus, eu vou me submeter aos meus patrões. Por obedecer a Deus, eu vou ter esta responsabilidade com o meu trabalho. E aí ele vai seguir dizendo, além de ser em respeito e em temor, também tem que ser em sinceridade de coração.
Ser sincero aqui, queridos, é ser íntegro, sabe? É ser reto em suas ações e em suas palavras. O verdadeiro servo, ele é aquele que procura servir com a inteireza do seu coração. Ele procura servir com o fundo do seu coração. Por isso que é interessante, irmãos, nós procurarmos entender que o trabalho, a nossa profissão, o nosso profissionalismo, ele vai ditar muito tempo das nossas vidas. Você consegue perceber que muitas das vezes você fica mais tempo no trabalho do que em casa? Você consegue perceber que você fica mais tempo fazendo as coisas do trabalho do que as coisas da família, as coisas de casa? Então nós precisamos procurar trabalhar ou uma profissão não visando apenas o lucro, não visando apenas o quanto esse trabalho vai nos pagar, mas nós precisamos trabalhar em algo que nós nos identificamos. Porque quando eu vou trabalhar em algo que eu me identifico, algo que eu amo fazer, algo que eu gosto de fazer, sabe, que me dá prazer em fazer, eu vou fazer com muito mais excelência, eu vou fazer com muito mais empenho, com muita mais dedicação, e com isso eu vou conseguir glorificar a Deus como de verdade Ele merece. O problema é que muitas das vezes nós executamos trabalhos que nós não nos identificamos. Nós estamos trabalhando, digamos, no comércio, simplesmente porque foi a oportunidade que apareceu, mas não é o que eu quero. Eu entendo que muitos fazem isso, e não é totalmente errado, queridos. Mas nós precisamos ter uma meta, nós precisamos ter um alvo. Se você quer chegar a ser um médico, mas não tem condição de custear o seu curso de medicina, você vai trabalhar em algo que você não quer, para que você possa custear algo que você quer, para que você consiga, então, trabalhar em algo que você quer. O que não dá é você trabalhar a vida inteira em algo que você não se identifica, em algo que você não gosta, em algo que você não sente prazer, em algo que você não se sente bem, e com isso você nunca será realizado profissionalmente. E com isso você nunca conseguirá glorificar a Deus com o seu trabalho. E com isso você nunca conseguirá se subordinar ao seu patrão, porque você não gosta do que você faz. E então por isso nós precisamos servir ao Senhor e obedecer a sua ordem com sinceridade de coração. O verdadeiro servo é aquele que cumpre com o seu serviço de coração. Ele não faz nada que traia essa singeleza do seu coração. Ele faz tudo de boa vontade, faz tudo de coração, de querer fazer, de se alegrar em fazer, não apenas para agradar a vista, sabe? Não apenas para querer tentar agradar momentaneamente, mas porque ele se identifica com o que ele faz. A sinceridade, ela deve permear o coração e a vida do crente em quaisquer circunstância. Por isso, o fiel servo, ele trabalha não para ser visto pelos homens, mas para agradar ao Senhor. Entende, queridos? O seu serviço não é apenas para que os seus patrões vejam ele trabalhando, não é apenas para que os seus patrões consigam observar o que ele está fazendo, mas independente do seu patrão estar ou não olhando, ele está fazendo o seu trabalho com comprometimento. Ele está fazendo o seu trabalho com zelo, com empenho, com dedicação. Nós precisamos, queridos, executar com a sinceridade do nosso coração. Sabe, nós precisamos fazer isso com amor, com afago, sabe, com aquele sentimento de dever cumprido, de realizar, de quando você conclui o seu trabalho, de quando você termina a sua carga horária de trabalho, você olha e diz: obrigado, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Sabe, você é satisfeito com o que você faz, você é realizado com o que você faz. Mas aí você vai executar um bom trabalho como se você não é satisfeito com o que você faz. E aí você não é satisfeito com o que você faz, mas você também não busca algo diferente. Você não busca algo melhor. Você não busca algo novo. E aí você fica nisso a vida toda. E aí você vive desta maneira a vida toda. E não consegue ir adiante. E não consegue crescer
profissionalmente, porque você não busca ser melhor, porque você não busca fazer aquilo que lhe agrada. E aí então ele conclui esse versículo dizendo que esta obediência aos senhores terrenos tem que ser com respeito e com temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Entende? O crente que serve a Cristo em tudo, ele obedece e reconhece a sua autoridade sobre ele em tudo. Cristo é o meu Senhor não apenas na igreja. Cristo é o meu Senhor não apenas no meio dos irmãos, não apenas na vista do meu pastor, mas Cristo é o meu Senhor em todos os lugares, em tudo que eu faço, Cristo tem que ser o meu Senhor. Então no meu trabalho, Cristo tem que ser o meu Senhor, e eu tenho que fazer o meu trabalho com apreço, com zelo, com dedicação, com empenho. Por isso, o crente, então, ele mostra a sua submissão espontânea, não é nada forçado, não é nada obrigado, é algo espontâneo e honesto ao que exerce esta autoridade sobre ele. Entende? Ele consegue se subordinar ao seu patrão sem que isso lhe cause nenhum temor, por mais que o seu patrão seja até um cara ruim, mas porque eu estou fazendo aquilo que Deus me direcionou para fazer, eu estou fazendo com todo apreço, com toda submissão. Isso faz parte da vida cristã. Nós nascemos, queridos, para ser servo. Nós nascemos para ser servos. O nosso Senhor foi servo. Ele mostrou o exemplo de servidão. Nós precisamos ser servos no nosso trabalho. Nós precisamos servir com carinho. Nós precisamos servir com amor, como se nós estivéssemos servindo a Cristo. Os requisitos da obediência a Cristo incluem a obediência aos patrões. Se eu desobedeço os meus patrões, se os meus patrões, independente deles serem cristãos ou não, mas se eu os desobedeço, eu estou desobedecendo a Deus. É algo que é inevitável, porque Deus disse que eu tenho que obedecer aos meus patrões. Mas se eu desobedeço aos meus senhores terrenos, aos meus patrões aqui da terra, eu estou desobedecendo a uma ordem de Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Essa obediência a Deus inclui, inevitavelmente, a obediência aos meus patrões e às autoridades constituídas por Deus para nós. Assim como eu tenho que me subordinar aos senhores, aos meus patrões, assim como eu tenho que me subordinar aos poderes constituídos por Deus, as autoridades constituídas por Deus, eu tenho que servir a Deus. Verso 6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha só que interessante. Paulo aqui, ele então combate o pecado da preguiça. Sabe, de que ninguém está vendo, eu posso tirar um cochilo. Ninguém está vendo, o meu patrão não está vendo, eu posso dar uma escapadinha, uma fugidinha. Eles não precisam ser vigiados para eles fazerem o seu melhor, para fazerem o seu trabalho. Um servo temente ao Senhor, que sabe que o seu trabalho glorifica a Deus, ele não precisa que ele seja observado todo o tempo para que ele possa executar um bom trabalho. Sabe, lá na empresa onde eu trabalho, nós costumamos brincar, dizendo que quando vem o diretor executivo da empresa, as pessoas colocam até uma geladeira na cabeça para carregar. Mas quando ele não está, não carrega uma cadeira de plástico. Sabe, isso é pura ilusão, é querer mostrar algo que ele não é. Ele está querendo mostrar o seu serviço, o seu trabalho apenas enquanto ele está sendo visto. Mas quando o patrão não vê, ele não faz o trabalho dele bem feito. Ele não executa o trabalho bem executado. E desta forma você está enganando a si mesmo, porque você não consegue enganar a Deus. E você não está agradando a Deus. O propósito dele, queridos, não é ser bajulado pelo seu patrão. Sabe, mas os empregados, eles não precisam ser vigiados todo o tempo para executarem os seus trabalhos, pois eles têm os seus respeitos próprios. Eles se respeitam, eles respeitam a sua postura, ele tem ética profissional, ele tem ética cristã.
Ele serve a Deus e ele entende que a vida dele é para a glória de Deus, que quando ele vai ser chamado a atenção, que quando ele é repreendido por executar o trabalho mal feito, ele está envergonhando a Deus. Ele está envergonhando o evangelho de Deus, ele está envergonhando a imagem de Cristo. Consegue entender isso, irmãos? É inevitável, e todo mundo sabe disso, que quando nós executamos qualquer que seja a ação que é errado, que é pecado, a primeira coisa que as pessoas apontam é: tu não é crente? Tu não é cristão? E por isso que nós precisamos exercer este padrão de perfeição. Por mais que nós não sejamos perfeitos, mas nós precisamos executar este padrão de perfeição. Ah, pastor, mas por mais que eu faça, eu nunca consigo agradar. Continue fazendo. Continue fazendo, porque em algum momento você vai agradar. Em algum momento você vai alcançar o seu objetivo. Faça mais, se esforce mais, se entregue mais. Eu sei que o mundo hoje vive esse consumismo, sabe, de sempre querer mais e nunca se satisfaz, sempre quer alcançar mais, né? Os patrões, ele tendem a executar isso na vida dos funcionários. Tentem mais, busquem mais, conquistem mais, alcancem mais. Mas você precisa ter este sentimento para si, de eu cumpri a minha missão. Sabe, esse sentimento de dever cumprido, de missão realizada. Você precisa ter este sentimento. E nós precisamos saber que mesmo que as pessoas não estejam nos olhando, mesmo que os nossos patrões não estejam vendo o que nós estamos fazendo de errado no nosso trabalho, Jesus está nos vendo. Nós podemos nos esconder dos nossos patrões, mas nós não nos escondemos do Senhor. E Deus sabe todas as vezes que nós procedemos de maneira errada nos nossos trabalhos, nas nossas funções. Ele não se satisfaz com um trabalho mal feito. Sabe, Deus nunca fez nenhum trabalho mal feito. E Ele não se satisfaz com trabalho mal feito. O servidor fiel, ele vai trabalhar a tempo e fora de tempo. Um servo do Senhor, ele não vai medir esforços para fazer a vontade de Deus, seja na presença ou na ausência de alguém que está vendo. Ele vai continuar fazendo. Sabe? Quando eu quero fazer algo para Deus, não depende que as pessoas vejam. Isso é um princípio não só apenas para o meu trabalho, mas é um princípio para a minha vida cristã. Existem pessoas que querem executar determinadas ações porque fulano está vendo, porque o pastor está vendo, porque o líder está vendo. Mas quando o pastor não está vendo, quando o líder não está vendo, você não executa aquela determinada ação. Ou quando você faz algo, você quer ser visto, você quer ser notado. Meu irmão, quem precisa ver é o Senhor. Quem tem visto é o Senhor. E mesmo que você execute uma ação, por mais simples que seja, sabe, por mais básica que seja, por mais fácil que seja, não importa. Faça com esmero, faça com dedicação, faça com empenho, faça com amor e faça para Deus. Não importa quem vai ver, Deus está vendo. Quem precisa ver é o Senhor. Sabe, não precisa de glamour, não precisa de status, não precisa de badalações, nós não precisamos de curtidas e nem de compartilhamentos daquilo que nós fazemos. A não ser que seja a pregação do Evangelho. Mas porque eu fiz algo, eu preciso que fulano veja. Eu preciso que fulano saiba que foi eu que fiz. Meu irmão, Deus está vendo. Deus está vendo o que você tem feito e o que você tem deixado de fazer. Você não precisa se autopromover. Você não precisa se autodivulgar. Você precisa executar aquilo que você foi chamado para executar. Aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos, faça. Aquilo que os seus patrões têm disponibilizado em suas mãos, confiado para que você execute, execute. Execute com propósito. Execute com empenho. Execute com dedicação. Não execute por executar. Sabe, não execute forçado, execute de coração. Se não ama o que faz, peça a Deus que coloque amor em seu coração pelo que você faz. Se você se identifica com outra área que não é a que você trabalha,
peça a Deus a oportunidade para que você possa trabalhar fazendo aquilo que você gosta, que é aquilo que você ama. E busque então em Deus esta oportunidade. Mas não viva preso a algo que você não se identifica e que você não consegue glorificar a Deus desta maneira. Fazendo de coração a vontade de Deus. Ele segue o verso 6 dizendo, olha, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles estão vendo. Entende qual é o princípio? Eu não tenho o que fazer querendo agradar apenas quando eles estão vendo. Eles precisam ser agradados vendo ou não vendo. Mas, como os escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Entende que esse fazer de coração é literalmente de dentro de nós, do nosso coração, do nosso íntimo, da nossa alma, isto é, com todo o nosso ser. É dessa maneira que eu tenho que fazer. E se você observar aquilo que nós fazemos com toda esta carga de sentimento, é muito mais gostoso. É muito mais prazeroso quando você vê uma obra concluída de algo que você fez, que você ama fazer, que você gosta de fazer, que você se identifica fazendo. É muito, mas muito mais prazeroso. Verso 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Entende? Você está servindo aos homens, mas não é a eles que você está servindo. Você está servindo ao Senhor. Você está se subordinando ao Senhor. Você está obedecendo ao Senhor. Fazendo a ordem do Senhor, mesmo que Ele me mande se subordinar aos meus patrões, eu estou fazendo isso não apenas aos meus patrões, mas eu estou fazendo isso a Deus. O sublime motivo da obediência está no fato de que, por mais humilde que seja a nossa posição, por mais simples que seja o nosso trabalho, o que nós temos diante de nós para fazermos, nós precisamos fazer como para o nosso Senhor. Até que sejamos esquecidos de glória, esquecidos de estrelatos, nós precisamos obedecer a Deus e servir a Ele com todo o nosso coração. Nós não precisamos ser notados, queridos. Por mais que isso nos faça bem, por mais que isso eleve o nosso ego, e todos nós gostamos de ser elogiados, todos nós gostamos de ser notados, isso é humano, mas isso não deve ser o parâmetro para aquilo que nós fazemos. Isso não deve ditar aquilo que eu faço. Entende? Se isso acontecer, amém, a glória é para Deus. Mas se não acontecer, eu vou continuar executando porque Deus está vendo. Nada é em vão. Nada do que façamos está escondido aos olhos de Deus, nem de certo nem de errado. Nada de certo que nós façamos, Deus não deixa de ver, e nada de errado que nós façamos, também Deus não deixa de ver. Deus está vendo tudo. Por mais amargo que seja, querido, a nossa condição de subordinado, por mais humilde que seja as nossas atitudes, as nossas ações, sejam elas materiais, sociais ou espirituais, nós não podemos esquecer que somos observados em tudo que nós fazemos. O que façamos, nós temos que fazer de boa vontade, de coração, de bom grado, pois estamos servindo e executando para o Senhor. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer maneira, não dá para fazer simplesmente por fazer. Eu preciso fazer com esmero. Eu preciso fazer com empenho. Eu preciso fazer com dedicação. Seja limpar a casa, eu preciso fazer para a glória de Deus. Porque quando eu faço bem feito, Deus é glorificado. Sabe? Quando eu sou elogiado no meu trabalho, Deus é glorificado. Você não carrega só o seu nome, querida. Você carrega o nome de Cristo junto com você. E quando você então é promovido no seu trabalho, e quando você então é elogiado por uma tarefa executada, Deus está sendo glorificado através da sua vida. O nome de Cristo está sendo glorificado através da sua vida. O Evangelho está sendo glorificado através da sua vida. O empregado crente, ele considera-se escravo de Cristo. E por isso, tudo que ele faz com a sua alma e faz com alegria.
porque eu estou fazendo para o meu Senhor. Você já executou uma tarefa, independente de ser o que você faz de trabalho ou não, mas uma tarefa que você gosta de fazer, o quanto é prazeroso você fazer? Você já percebeu que você pega algo para fazer e, de repente, muitos ao seu redor não conseguem fazer aquilo que você faz, porque Deus te dotou de uma inteligência para executar essa tarefa. E aí você faz, e aquilo que você faz é elogiado, é visto. Você já percebeu o quanto isso é gratificante? O quanto você faz com muito mais empenho, com mais dedicação? É claro, queridos, que na vida nós não vamos fazer tudo o que nós queremos. É claro, queridos, que na vida nós não vamos ter tudo o que nós queremos. Mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos direciona para fazer, para que Ele possa ser glorificado através das nossas vidas. Consegue entender e perceber isso? Não importa o que você faça. Não importa a proporção ou a grandeza, seja algo que seja visível demais ou algo que ninguém veja. Seja algo que está na frente do palco ou algo que está atrás das coxias do palco. Não importa. Faça para o Senhor. Faça de boa vontade, de bom grado. Faça de coração. Deus está vendo o que você está fazendo. Nada do que você está fazendo é em vão, por mais simples que seja. Sabe, talvez as pessoas nunca tenham nem notado o que você faz. Talvez pessoas nunca tenham lhe elogiado pelo que você faz. Mas Deus está vendo o que você faz. Deus sabe do que você é capaz de fazer. Então faça com dedicação. É uma planilha no Excel? Faça, meu irmão, com todo empenho, com toda dedicação. É zelar das coisas, é cuidar das coisas? Faça. É no almoxarifado que você trabalha? Faça de coração. Faça com dedicação. É cozinhar, sabe? É fazer aquelas comidas gostosas assim, sabe? Eita glória. Faça de coração. Faça que Deus é glorificado. Verso 8, estamos terminando. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Você vai ser recompensado, querido. Sabe, existe uma lei que é a lei do que se planta, colhe. Todo crente ele tem que considerar que as suas obras elas serão julgadas por Cristo. Isso é inevitável. Todos nós precisamos entender que as nossas obras serão julgadas por Cristo. Por mais que nós entendamos que as nossas obras não nos levará à salvação, não somos salvos pelas obras, mas nós entendemos que nós precisamos ter as obras para glorificarmos a Deus e que as nossas obras serão usadas ao nosso favor ou contra nós, que nós seremos julgados pelas nossas ações. Então, todo o bem que nós fizermos, ele, mais cedo ou mais tarde, ele voltará para nós. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é galardoador. Também todo o mal que nós fizermos, ele voltará para nós. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, ele voltará para nós. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é justo. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Você colhe exatamente o que você semeia. Devemos, em última instância, servir a Cristo e não aos homens. Receberemos a nossa recompensa de Cristo, não dos homens. Não espere receber dos homens, não aguarde receber dos homens. A sua recompensa virá do Senhor. Sabemos que muitas vezes nós colhemos algo que nós nos perguntamos: por que, Senhor, eu tenho colhido isso? Aonde foi que eu errei? O que foi que eu plantei de errado? Mas às vezes, assim como nós colhemos o que Adão plantou, nós colhemos o que outros plantaram. Às vezes outros plantam e esta plantação ela respinga em nosso terreno. E nós colhemos também aquilo que os outros plantaram. Você colhe exatamente o que você semeia. Porque nós temos a certeza que há uma recompensa para a fidelidade do serviço prestado a Cristo. Nós temos a plena convicção de que existe uma recompensa pela fidelidade do serviço prestado a Cristo.
Seja você escravo ou seja você livre. Não importa o papel que você executa. Seja você patrão ou seja você funcionário, sabe? Seja você um colaborador ou seja você um servo. Não importa, tanto faz. A posição que você está não importa. O que importa é a sua fidelidade a Deus. É a sua obediência à palavra de Deus. É a sua obediência àquilo que Deus quer para as suas vidas. Verso 9, e assim nós concluímos. Até aqui, até o verso 8, ele tratou acerca dos escravos, certo? E aqui no verso 9 ele vai tratar acerca dos senhores. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus. Ele não faz diferença entre as pessoas. Aqui se enfatiza, querido, a obrigação do empregador. Aqui se enfatiza a postura que o empregador precisa ter diante do seu empregado. E aí ele começa: vocês senhores, ou vocês empregadores, ou vocês patrões, vocês precisam tratar os seus escravos, ou os seus funcionários, ou os seus colaboradores da mesma forma. Paulo, ele não ameniza aqui as responsabilidades dos senhores. Não importa o poder aquisitivo, não importa a condição financeira, não é isso que está em questão. Mas o seu papel de senhor. Assim como Deus dotou o homem com um papel e uma responsabilidade, assim como Deus dotou a mulher de um papel e uma responsabilidade, Deus dotou os patrões, os senhores, com um papel e uma responsabilidade. Assim como Ele também fez para os empregadores. Todos nós precisamos executar exatamente aquilo que o Senhor nos ordena. No papel em que eu estiver inserido, no contexto em que eu estiver inserido, eu preciso executar a tarefa do Senhor. Paulo aqui ele mostra que os senhores, eles precisam ser iguais aos servos. Eles precisam tratá-los da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade, com a mesma obrigação. Eles precisam obedecer à palavra de Deus tanto quanto os servos precisam obedecer. Eles precisam servir ao Senhor e temer ao Senhor tanto quanto os servos precisam. Tratem seus escravos da mesma forma. Se você, patrão, espera receber respeito, demonstre respeito. Se você espera receber um serviço, por mais que você esteja pagando para que ele execute esse serviço, mas você precisa tratar o seu empregado com respeito. Você precisa tratar o seu empregado com amor, entendendo que ele é um ser humano, entendendo que ele é um servo do Senhor. Por mais que esteja no papel de patrão, você não é melhor do que ele. Não é melhor, nem é pior. Diante do Senhor, somos todos iguais. Demonstre respeito pelos seus trabalhadores. De igual modo, procedei com eles. O lado positivo, mostrando a mutualidade da obrigação. Tanto o trabalhador precisa ter a obrigação diante do seu senhor, como o seu senhor precisa ter a obrigação diante do trabalhador. Assim como o trabalhador precisa executar o seu trabalho com eficácia, com dedicação, o patrão precisa pagar os seus colaboradores em dia. O patrão precisa ser honesto com os seus funcionários, precisa chegar junto dos seus funcionários, tudo isso para a glória de Deus. Você carrega, além do seu nome, o nome de Cristo, assim como qualquer colaborador. De igual modo, nós precisamos proceder. Não os ameacem, entende? Isso aqui é uma maneira de como você não deve proceder, sabe? Patrão que faz com que os seus funcionários executem a tarefa por causa de ameaça, não procede de maneira correta. Ele ameaça e o funcionário ele faz por medo desta ameaça. Ele está sendo ameaçado de perder o seu emprego, ele está sendo ameaçado de ter uma perca salarial e ninguém consegue trabalhar fazendo um trabalho bom sendo ameaçado. E aí esta é uma maneira que Paulo ensina e diz: olha, não ameace. Os senhores não devem fazer isso.
não deve proceder com seus funcionários à base de ameaça. Olhe, se você não fizer isso, você não vai conquistar aquilo, você não vai ganhar aquilo. Não, não é essa a postura correta, não é pela ameaça, mas pelo incentivo, mas pelo exemplo, mas pelo carinho. O problema, queridos, é que às vezes o papel ele sobe a cabeça, sabe? O poder ele sobe a cabeça e às vezes porque eu estou num papel de patrão, eu posso menosprezar as pessoas, eu posso humilhar as pessoas, eu posso diminuir o valor das pessoas e isso não é correto, isso não é certo. Entende? Independente do seu papel, se você está como patrão, amém, glória a Deus. Mas você é tão importante como um trabalhador, como um servo. Respeite, trate com carinho, com dignidade que ele merece. Cumpra com seus papéis como patrão. Seja honesto, pague em dias as suas contas. Zele pelo nome de Cristo que você carrega. Dê exemplo de cristão. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é o de vocês e Ele está no céu, Ele não faz diferença entre as pessoas. Sabe o que é que Deus não faz, queridos? Deus não faz acepção de pessoas. Independente da sua classe social, independente da sua cor, do seu poder aquisitivo, independente se você é alto ou baixo, independente de qual etnia você é, de qual raça você é, de qual país você é, isso não importa. Deus não faz acepção. Então, se você é patrão ou se você é funcionário, Deus lhe vê por igual. Execute o seu trabalho com temor ao Senhor. Sabe? Aplique isso à sua vida. Não faça de maneira diferente. Não viva de maneira que não agrada a Deus e que não condiz com as Sagradas Escrituras. Se você é um servo, se você é um trabalhador, execute o seu trabalho com perfeição, independente se os seus patrões estão olhando ou não. Execute com amor, execute com zelo, execute com dedicação. Se você é patrão, honre com seu compromisso, honre com a sua palavra, sabe? Chegue junto dos seus funcionários, traga os pagamentos em dia, seja parceiro, seja amigo, ajude-o, compreenda-o, trate com respeito, com amor. Entenda que ele é um ser humano assim como você. Entenda que você não é melhor do que ele em momento algum. Entenda que juntos nós glorificaremos ao Senhor. Não sonegue seus impostos. Não negue a ajuda quando você pode ajudar. Não se omita, sabe? Não deixe de ajudar a quem você pode ajudar. Se você tem tido essa oportunidade, execute. Se Deus tem lhe dado esta oportunidade, faça, porque você fazendo, Deus é glorificado. Amém, queridos? Que Deus possa então aplicar esta palavra em nossos corações e que nós possamos executar o papel a qual nós estamos inseridos, seja de patrão, ou seja de servo, ou seja de funcionário, não importa, mas que nós possamos executar exatamente como o Senhor nos ordenou. Sabemos que é difícil, sabemos que é complicado, mas nós sabemos que não é impossível, porque o Espírito Santo de Deus nos agracia, porque o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, nos mostra e nos auxilia. Faça conforme a vontade de Deus. Que Deus aplique essa palavra em seu coração e que ela tenha sido proveitosa para você, lhe trazendo o ensinamento acerca de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus por este momento e quero ministrar as bênçãos apostólicas sobre a sua vida. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por nos dar forças para seguirmos em frente. Obrigado por se utilizar das nossas vidas, mesmo com tantas limitações, Senhor, mesmo com tantas imperfeições. Obrigado, ó Deus, por cuidar tão bem de nós. Obrigado, Senhor, por não desistir das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por nos agraciar e ter misericórdia de nós. Obrigado por derramar a Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos ensinar como nós devemos andar.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus pessoal. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente em nós. Queremos te entregar as nossas vidas e te pedir, Senhor, abençoa-nos. Nos ajuda, Senhor. Sem ti nós não conseguimos. Sem ti nós não conseguiremos e não chegaremos a lugar nenhum, se a tua graça não for conosco. Se o teu Espírito não estiver conosco. Nos dê força, Senhor, para vivermos segundo as Sagradas Escrituras. Nós queremos parecermos cada vez mais contigo. Nos ajude a amarmos os nossos trabalhos, a servirmos aos nossos patrões, a sermos, ó Deus, trabalhadores dignos, corretos, que tenhamos éticas, ó Deus, profissionais, que não tenhamos nada, ó Deus, que desagrade ao Senhor na nossa conduta, que a nossa conduta glorifique ao Senhor, que o nosso proceder glorifique ao Senhor, que sejamos, ó Deus, profissionais exemplares, que sejamos, Senhor, profissionais dedicados e empenhados à glória do Teu nome, empenhados a fazer o Seu trabalho. Nos dê, Senhor, a oportunidade de trabalharmos naquilo que nós nos identificamos, naquilo que nós amamos fazer, que de alguma forma o Senhor possa nos levar a executar atividades que nós nos identificamos, ó Deus, e que nós sentimos prazer em fazer, para que nós consigamos, ó Deus, glorificar a Ti, para que nós consigamos, ó Deus, exaltar o Teu nome com as nossas ações. Direciona, Senhor, os jovens que ainda, Senhor, não têm um direcionamento acerca do que trabalhar. Que o Senhor possa, Deus, dar graça a eles e possa fazer brotar em seu coração o desejo de executarem, ó Deus, a profissão conforme o Senhor quer usar a vida deles. Que eles sejam inseridos no meio a qual o Senhor tem para a vida de cada um. Direciona, Senhor, para que eles possam executar as suas faculdades e que eles consigam, ó Deus, ser inseridos no mercado de trabalho, fazendo aquilo que o Senhor quer utilizar a vida deles. Sabemos que temos vivido dias difíceis, sabemos que não tem sido fácil, ó Deus, conseguir empregos, trabalharmos. Sabemos, ó Deus, que o momento não está fácil para ninguém, mas nós cremos que o Senhor é soberano, nós cremos que o Senhor é Deus, nós cremos que o Senhor controla toda a humanidade, toda a criação, com a destra da Tua mão. Então nós confiamos e acreditamos em Ti. Nos permita, Senhor, ter a oportunidade de trabalharmos. Abre, Senhor, as portas de emprego para aqueles que estão desempregados e que precisam, Senhor, de um trabalho. Que eles possam executar os trabalhos com dignidade, com honra, com respeito, com obediência. Que esses trabalhos, Senhor, não venham interferir na obra do Senhor. Que os Teus filhos não deixem, ó Deus, de Te servir ou de caminhar, ó Deus, por causa do trabalho, mas que, pelo contrário, eles consigam glorificar ao Senhor no trabalho, com o trabalho. Que todos tenham essa consciência, Senhor. Abençoa, ó Deus, os empresários. Abençoa, Senhor, os patrões. Que eles consigam, Senhor, executar as suas funções, os seus trabalhos, também com esmero, com dedicação, da mesma forma, Senhor. Com o mesmo respeito, com a mesma obediência. Trabalha, Senhor, na nossa economia. Trabalha, Senhor, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, que possa, Senhor, ter mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de emprego. Levanta, Senhor, as nossas finanças, levanta, Senhor, a economia do nosso país, que possamos, ó Deus, ser sustentáveis, que possamos, ó Deus, ter, ó Deus, as nossas condições financeiras estabilizadas. Trabalha, Senhor, no nosso consciente, para que possamos, ó Deus, ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos dá, que nós não sejamos, ó Deus, negligentes com os nossos recursos, que possamos ser, ó Deus, obedientes em executar, ó Deus, com amor e com temor acerca, ó Deus, das nossas finanças. Abençoa, Senhor, a cada empresário, a cada patrão, Senhor, a cada dono de empresa, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, no seu consciente, no seu ser, no coração, que o Senhor possa adentrar as suas vidas, que o Senhor possa trazer salvação a eles, que eles consigam entender que o dinheiro não traz salvação, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro não
não traz vida eterna, que o dinheiro não traz realizações, ó Deus. Por mais que para tudo que nós vamos conseguir como seres humanos, nós precisemos de dinheiro, mas que eles não sejam dominados pelo dinheiro, que eles não sejam escravos do dinheiro, que eles não sejam aprisionados pelo dinheiro, mas que eles tenham o dinheiro apenas como um meio, ó Deus, de sustento, apenas como um meio de sobrevivência, mas que ele entenda que as vidas de cada um estão nas mãos do Senhor, que é o Senhor quem dita, que é o Senhor quem controla, que é o Senhor quem faz, e é o Senhor que opera. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta oportunidade. Nos permita, Senhor, ter dias melhores, ter dias abençoados. Abençoa, Senhor, a cada um das nossas famílias. Abençoe, Senhor, o relacionamento conjugal dos teus filhos. Abençoe os relacionamentos entre pais e filhos. Que em nome de Jesus, todos estes relacionamentos, todas as nossas famílias, todos os nossos familiares estejam, Senhor, diante de Ti e debaixo das Tuas mãos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos agraciar e nos permitir vivermos dias melhores e vivermos para a Tua glória. Nos muda, Senhor, nos molda, Senhor, nos transforma, Senhor, para que cada vez mais nos aparentemos contigo. Essa, ó Deus, é a nossa oração. Nós te fazemos nessa noite, neste momento, com o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com cada um de nós e com o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. E a igreja do Senhor diz amém. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.